seja charlatão, seja picareta, né? Hoje, inclusive muitos profissionais de saúde, não é muito difícil identificar essas pessoas na internet. Primeira coisa é o seguinte, essas pessoas geralmente são muito sociáveis, muito amorosas, elas falam o que você precisa e quer ouvir, mas muitas vezes ninguém fala para você porque estaria te enganando. Então ela vende a sua ilusão de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, com palavras acolhedoras, como se estivesse preocupado com você, né? Então, realmente, essas pessoas são reconhecidas, né, por essas situações, né? E elas geralmente, como sempre, adotam mais ou menos a mesma postura, né? O segundo ponto importante é que elas geralmente pegam uma doença, uma situação clínica, né? Dor lombar, diabetes, câncer, de mães que estão com problemas para amamentar, problemas durante a gravidez, comunidades de problemas graves como autismo e etc. E elas vendem aquilo como se fosse resolver o problema dessas comunidades, como se fosse resolver esses problemas, como se esses problemas fossem de uma solução muito simples e que os cientistas do mundo inteiro estão no caminho errado procurando a solução, mas ela encontrou uma saída muito boa para esses pacientes. E sempre falando, né, do acolhimento, falando, né, de uma maneira mansa, de uma maneira carinhosa e cativando as pessoas e pegando as pessoas pela vulnerabilidade que ela está sofrendo por ter um problema que não tem solução. Agora, haja visto, né, gente, dor lombar crônica, né? Você acha que a indústria farmacêutica, que os médicos não querem resolver esse problema? Quem resolver esse problema, com certeza vai ter o Prêmio Nobel de Medicina, né? A pessoa vai resolver um problema que até hoje ninguém conseguiu solução, né? É um problema complexo, multifatorial, então não tem uma solução mágica que vai resolver esse problema, né? E outra coisa, assim, eles geralmente criam o problema, criam a situação. Por quê? Porque logo depois eles vão vir vendendo uma solução para esse problema. E geralmente passando por uma autoridade que eles não têm. Eu fiz uma pesquisa que mostrei isso, isso e isso, a pesquisa que eu participo, que eu ajudei a fazer no Brasil, eu sou o professor, ou não sei o quê. Na hora que você entra no currículo Lattes dessa pessoa para ver o que ela publicou, você entra no PubMed para ver qual é a publicação, né, que deu essa autoridade que a pessoa está falando, você não acha nada, você não acha nada. Você nem acha o nome da pessoa como pesquisadora ou pesquisador. Então, elas vendem uma autoridade para as pessoas que elas não têm, né? E realmente, se você for, não existe normas de pesquisa, é um ajuntamento de casos de vários médicos de várias regiões e falam que isso é uma experiência adquirida, mas que experiência é essa que não é submetida ao crivo dos seus pares, as revistas que têm rigor científico para saber se seguiu metodologia científica, se fez todo o regramento de uma pesquisa como deve fazer. Como se fosse fácil fazer uma pesquisa, né? Eu estalo o dedo assim e tenho um monte de casos e eu sou uma autoridade nesses casos. Muitas vezes elas fazem um summit, agora virou a moda de fazer os summits, né? Então ela faz um summit participa de uma entidade médica que ninguém nunca viu falar na vida e de repente aparece uma sociedade aí que não tem nenhum reconhecimento dos seus pares e começa a vender essas coisas. Uma autoridade que não tem, uma norma de pesquisa que não tem e pegando, na verdade, experiências de ninguém ouviu falar de onde, né? O que até parece que isso é verdade, né? E muitas vezes vem logo a seguir, eu tenho uma solução que a ciência até hoje não trouxe para você. Como assim, gente? Nós temos um mundo inteiro procurando soluções para todos os problemas. Você imagina se uma pessoa consegue encontrar uma solução de tratamento para o autismo? Olha que impacto que isso seria. Essa pessoa com certeza ganharia o Prêmio Nobel de Medicina.
porque é um problema que está todo mundo correndo atrás. A solução do Alzheimer, a solução do infarto, reverter o infarto. Então, gente, não caiam no conto do vigário, né? A ciência não é assim, a vida não é assim. Não existe soluções mágicas para problemas que existem, muitos deles há séculos e séculos, né? E a ciência tentando resolver esses problemas, e os problemas não têm a devida solução. Por que determinados laboratórios são riquíssimos? Porque eles investiram em ciência, em pesquisa, e identificaram, por exemplo, a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, que hoje a gente reconhece, né, que a pandemia só acabou porque essas vacinas mudaram a história natural. Essas e outras, né, mudaram a história natural. E foram só 2 empresas farmacêuticas que conseguiram realmente fazer uma vacina que viesse para ficar. Muitas outras vieram, mas elas acabaram sendo abandonadas, e dezenas de vacinas que começaram a ser produzidas simplesmente foram abandonadas porque os resultados não foram. Então existe ciência, tecnologia, existe uma série de coisas, não é à toa que determinados laboratórios ganham muito dinheiro com medicamentos, como por exemplo um medicamento para emagrecer, né? Se emagrecer fosse fácil, gente, se fosse fácil, não teríamos esse tanto de obesos hoje, que é hoje um problema de saúde pública em todos os países, inclusive no Brasil, não é? Então é muito fácil as pessoas falarem, vender, né, ideias, e na verdade essas ideias elas não têm nenhum fundamento, né? E é muito fácil eu criticar a indústria, que a indústria não deixa as coisas acontecerem, não é interesse disso ou daquilo. Mas como que não é interesse? Todo mundo quer resolver os problemas, né? A gente trabalha para minorar o sofrimento da população, nós médicos e profissionais de saúde. E o pesquisador também, ele quer buscar soluções para que nós tenhamos uma vida em comunidade melhor. Então não tem como, realmente, para mim isso não passa, não existe essa situação. E vem falar assim, não utilizem esses medicamentos, porque eles esconderam os efeitos colaterais, eles fizeram isso, como se todo mundo quisesse fazer mal para a população. Então, não existe essa fórmula milagrosa que você faz e eu identifiquei, eu com meu conhecimento cheguei aqui, testei em mais de 100 pacientes e ninguém morreu, ninguém teve efeito colateral, todo mundo emagreceu. Olha, me desculpem, isso para mim é uma picaretagem, um charlatanismo de modo muito grave, né? Muito grave. Não existe nada milagroso, não existe chá, não existe nada que você faz, né? A indústria farmacêutica não quer manter ninguém doente, ela quer cada vez mais descobrir questões que trazem benefício, porque assim elas conseguem vender os medicamentos dela, né? Ninguém que tem formação acadêmica omite a sua formação, né? Minha formação está toda lá onde ela deve estar, que é lá no repositório do CNPq, que é o currículo Lattes. Então, quem é pesquisador, quem tem formação, faz o seu currículo Lattes e coloca lá, público, para todo mundo ver. E se as pessoas vão lá, questionam, vai lá ver se meu doutorado foi realmente feito no INCOR mesmo, aí se precisar a gente mostra o diploma, liga lá no INCOR, procura saber se eu realmente fiz doutorado lá. Então é assim que as coisas funcionam, gente. Não existe essa questão da gente ficar escondendo a formação médica que a gente tem, né? E outra coisa, muita gente chega e fala, eu sou doutora fulano, eu sou isso, eu sou assado. Nada contra usar o termo doutor, né? Doutor ou é o médico, que é popularmente conhecido como doutor, ou todos os profissionais de saúde que fazem doutorado, eles podem sim utilizar o título de doutor, porque eles fizeram jus para isso, merecidamente, e estão lá com tudo divulgado lá no currículo Lattes. Agora, você vê uma pessoa que fala que é doutor, e você vai, essa pessoa não tem título de médico, ela muitas vezes não tem a formação adequada para aquilo que ela está falando, e pior ainda, ela não coloca isso em lugar nenhum. E aí como é que você vai checar essa informação, né? Então, muitos médicos aí se anunciam como especialistas, mas eles não são. Você entra lá no Conselho Federal de Medicina, na área pública, você pesquisa sobre aquele médico, é público para todo cidadão brasileiro, e você vai saber se aquele médico, quando ele formou, onde ele está domiciliado para exercer a medicina,
porque nós temos que registrar nos conselhos regionais de cada estado para exercer a medicina naquele estado e quais especialidades você tem. É uma obrigação nossa, nós somos obrigação legal de registrar no Conselho Federal de Medicina todos os títulos e certificados de atuação que nós temos. Então, gente, é assim que a gente reconhece o picareta ou o charlatão. Agora, não leiam o que eles fazem, não curtem os que eles fazem, não fique discutindo com eles, pondo mensagem lá. Tudo isso que você faz, o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele não quer saber se o cara é picareta ou não. Ele vai colocar isso como uma interação e como um diálogo que está movimentando a rede. Então ele valoriza isso. O que você tem que fazer então quando você encontra uma pessoa desse tipo? Você vai lá no Instagram e bloqueia essa pessoa. Aí sim, o Instagram vai entender que existe algum problema com aquela divulgação, com aquela informação. E não sigam mais essas pessoas.